Bom, eu sou o Rafael Cristiano e hoje estou aqui mais uma vez para falar para vocês dessa vez, sobre honorários advocatícios e sucumbenciais. Bom, o que seriam os honorários advocatícios? Os honorários advocatícios seriam aqueles honorários contratuais, que são pagos de acordo com o contrato entre o que você fez e o seu advogado, independentemente do resultado do processo. Se você ganhar ou se você perder, você vai precisar pagar. Não depende de decisão judicial. São combinados entre o advogado e o autor antes mesmo de iniciar o processo. Já os honorários sucumbenciais são os honorários que a parte que perde o processo deve pagar ao advogado da parte vencedora. Como que esses contratos, esses honorários sucumbenciais, eles funcionam? Vamos supor que foi atendido um pedido total da inicial, procedência total dos pedidos. O juiz ajeita todos os pedidos feitos, ele aceita todos os pedidos feitos por você. Então, esse honorário ele vai ser pago. A parte que perdeu, o réu no caso, ele vai pagar os honorários do advogado da parte vencedora. Segundo o artigo 85, os honorários serão fixados de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Vamos supor que o juiz atendeu o pedido parcial dos pedidos. Como vai ser paga a sucumbência? O juiz aceita apenas parte dos pedidos. Esses honorários sucumbenciais, a parte vencida, melhor dizendo, ela paga os honorários sobre o valor dos pedidos que foram perdidos. Ou seja, o juiz pode condenar a parte perdida os honorários conforme o pedido da parte que foi atendida. Ou seja, você vai pagar, o réu, no caso, ele vai pagar os honorários de sucumbências proporcionais aos pedidos que foram atendidos pelo juiz. Então, não vai ser pago sobre o valor total do pedido do autor, mas será pago somente proporcionais àqueles que foram dados como procedentes no valor da causa. Já quando o pedido ele é improcedente total, ele é totalmente improcedente, o juiz ajeita todos os pedidos, ele rejeita, ele acaba rejeitando todos os pedidos. Ou seja, você, a parte autora, deverá pagar os honorários do advogado do réu, porque você perdeu, Se essa parte que perdeu, deverá pagar todos os honorários fixados conforme a decisão. Então, você entrou com uma causa e o juiz deu improcedente dessa causa. O que acontece? A parte ré que vai ser a parte vencedora nesse sentido. Então, você deverá pagar os honorários fixados dentro do valor da causa que você perdeu ao advogado do réu. É assim que funciona. Já o valor da causa, dos pedidos líquidos e ilíquidos, o que é isso? Os pedidos líquidos são os pedidos que já têm um valor pré-definido, como uma quantia exata de dinheiro. Você já sabe o que você quer, é um pedido certo e determinado. Os honorários são calculados sobre esse valor exato, ou atualizado, dependendo do tempo que levar essa demanda. Os honorários serão fixados com base no valor da condenação ou no valor da causa, Depende, porque pode ser que esse valor possa ser atualizado com juros, multa, mora, entre outras coisas. Pedidos ilíquidos, por exemplo, são os pedidos que não têm um valor exato no início. Às vezes uma obrigação de fazer, quando se pede uma obrigação de fazer, como eu disse, o juiz ele estima o valor dos honorários conforme a importância do pedido e o valor atualizado lá no final da sentença. Bom, em resumo, os honorários contratuais eles são pagos conforme combinado com o advogado, o que não depende do resultado do processo, obviamente. O advogado precisa receber, ele trabalhou,
Já os honorários sucumbenciais, eles são pagos pela parte que perde no processo ao advogado da parte vencedora. E quando o pedido ele é totalmente procedente, a parte perdedora paga os honorários sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação, ao outro advogado, ao advogado que ganhou. Já quando é um pedido parcialmente procedente, a parte perdedora ela paga os honorários proporcionais ao valor perdido. Já quando se trata de improcedência total do pedido, a parte que perdeu, no caso aqui, o autor, ele paga os honorários do advogado da parte que venceu. No caso, se o teu pedido ele é totalmente improcedente, você como autor, você vai pagar você vai pagar a parte ré o que o juiz condenou você a pagar. Se foi 10%, se foi 20%, se foi 15%. Esse valor, esse percentual, ele é de 10% a 20%. 20%. E que o juiz irá definir. E o que seria o pedido líquido? Os pedidos líquidos, os honorários são calculados com base no valor exato. Você já sabe o valor certo e determinado. Então, e quando não há um valor certo e líquido, os honorários eles são determinados conforme o valor que será atualizado na sentença judicial. E aí sim, nós passaremos a ter, deixamos de ter um valor ilíquido e teremos a ter um valor líquido. Então, o juiz ali será feita uma concentração de débitos, onde o juiz determinará os honorários que a parte perdedora deverá pagar, né? Frisando que é entre 10% a 20% a parte vencedora nesse processo.